Olá, bruxos, olá, bruxas, espero que todos estejam bem. Bem-vindos aqui a esse canal. Aqui a gente fala de bruxaria, de ocultismo, tudo pelo viés da mão esquerda, né? Magia de uma maneira geral. E hoje eu vou falar sobre culto, devoção e sacerdócio, né? Para as divindades. Já é sabido, né? Todo mundo sabe, e quando a gente adentra nesse mundo da bruxaria, uma das primeiras coisas que a gente tem contato, que a gente quer logo conhecer, quer logo descobrir, é quais são os deuses que a gente vai cultuar. Quais são os nossos deuses, né? A nossa deusa mãe, nosso Deus pai, né? Aquele Deus e aquela deusa que vai reger aí a nossa vida, os nossos caminhos. E com a popularização da magia, né, a rede social, se tornou uma coisa muito banal, né? Muitas vezes pautada aí por muito ego, por muita vaidade, né? Só que essa questão da devoção é uma coisa muito séria, que tem que ser levada com muita responsabilidade. E existem aí as suas diferenças. Eu não estou aqui querendo colocar regra no culto de ninguém ou como cada um leva o seu caminho, mas tem algumas diretrizes, né? Tem algumas coisas que a gente precisa entender, né? Até para melhorar aí esse culto, essa devoção, entender as diferenças é importante. Então vamos lá. Quando a gente começa aí na magia, na bruxaria, a gente sente aí uma familiaridade com determinada deusa, com determinado deus. E os motivos são os mais variados, né? Porque gosto, porque achei bonito, porque achei interessante, porque quero aqueles atributos daquela divindade para mim, para minha vida, né? E realmente começa assim, né? Só que lembrando que o culto, ele não é uma coisa que você começa e você cansa e você deixa para lá. Precisa ter uma constância e uma responsabilidade. E o que a gente vê são, infelizmente, né, são deuses e deusas da moda, deuses grandiosos, né, deusas grandiosas, extremamente poderosas, né, com energia cósmica, né, que são cultuadas há milhares de anos, sendo tratadas de maneira banal, né, porque acaba que esse culto, essa devoção, virou mais uma coisa estética, né. Então, é uma coisa que precisa ser levada muito a sério. Então, vamos lá. O culto, né? Lembrando que a bruxa, né, ela tem várias maneiras aí de se voltar para o seu sagrado, para a sua espiritualidade. Mas de uma maneira geral, as bruxas elas têm ali a sua devoção para vários deuses, né, para várias entidades, espíritos da florestas, né? Tem bruxas que cultuam apenas as forças da natureza, né, os elementos, né? Cada um aí com a sua particularidade, com a sua necessidade e com o seu caminho. Mas de uma maneira geral, né, pelo menos uma divindade, né, ou pelo menos a deusa mãe e o deus pai, as bruxas vão cultuar, né, mas geralmente vai para mais de uma, né, são alguns deuses que a gente se volta, alguns deuses que a gente cultua. E como é que a gente descobre, né, primeiramente? Não é uma simples afinidade, não é uma simples vontade, né, ou uma familiarização, né? Precisa fazer sentido, né? Precisa acender aquela chama dentro, né, da gente. E cultuar um Deus, você querer se voltar para aquele Deus, né? Existem algumas etapas que seriam interessantes que a gente cumprisse. Por exemplo, trazer uma divindade para a sua vida e ter aquela devoção, né? Que a devoção futuramente, né, não necessariamente ou obrigatoriamente, mas a devoção vem depois do sacerdócio, ou não. Né? Porque até para chegar a um sacerdócio, que é quando você fala em nome daquele Deus, em nome daquela deusa na terra, e você faz trabalho com as pessoas, usando aquela energia, aquela egrégora daquele Deus ou daquela deusa, é todo um caminho, né, de muito estudo, de muito preparo, de muita lapidação. Então, o primeiro trabalho que uma divindade vai fazer na sua vida é em você, né? Primeiramente o trabalho interno, para depois vir o sacerdócio. Então, assim, são muitas etapas, né? Não é uma coisa do dia para a noite. Então, precisa-se de tempo, né? De muito estudo. Estudo que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, se eu tenho muita afinidade com uma deusa, por exemplo, eu tenho que me aprofundar ali nos estudos daquela divindade, né? Então, não só ver a coisa de maneira superficial. Por exemplo, eu gostei de Hecate porque ela é uma deusa das sombras e eu sou trevosa, então eu vou começar a cultuá-la. Ela não se resume só a isso, né? Ou gostei de Vênus, então eu vou cultuar Vênus porque ela é uma deusa da beleza e eu quero ser bonita. É muito superficial,
né? Porque eu quero um Deus da vingança, um Deus do submundo, porque eu quero ser trevoso, quero destruir as pessoas. É você diminuir muito o poder de uma divindade, né? É você tratar de maneira leviana. Então, um Deus que a gente vai ter uma devoção, primeiramente você precisa estudar, porque você vai trazer esse Deus para a sua vida diária, né? Isso eu vou explicar mais à frente. Então, o primeiro passo é estudar. Estudar a mitologia, estudar de onde esse Deus vem, estudar as simbologias, estudar o que ele gosta, né, das suas oferendas. E aí você vai criando toda uma intimidade com aquela divindade, né? Esse é o primeiro passo, né? Porque se você vai trazer esse Deus para a sua vida, então esse Deus vai se tornar o quê? Um amigo. Então, eu vejo como um amigo que você vai trazer para a sua vida, que você quer conhecer profundamente. Então, eu preciso estudar e conhecer profundamente, né? Para me ter todo esse entendimento e aí começar os meus trabalhos aí de devoção, de culto e assim estreitar aí esses laços, né? Primeiramente é esse estudo, né? E segundamente o propósito, né? Por que eu quero me devocionar a uma divindade, né? Qual é o meu objetivo? É por vaidade? É por ego? É para postar um altar bonito, né? É para querer aparecer? Não. O propósito de se tornar ali uma devota de uma divindade, primeiramente é fazer esse trabalho interno. Trabalhar internamente os atributos daquele Deus ou daquela deusa dentro de nós, né? É uma coisa muito interna, muito pessoal. Então, vai trabalhar ali, dependendo do Deus, dependendo da deusa, né? Geralmente a gente se volta para uma divindade, né? As sincronicidades acontecem e o Deus ou deusa que aparece nunca é à toa, né? Então, sempre tem um trabalho para executar junto com a gente. Né? Então, com o tempo e com o estudo, a gente vai descobrindo que tipo de trabalho, né? Então, algo que precisa ser trabalhado em você, aquela divindade vai trabalhar muito bem em você, para trazer a cura, a compreensão, o crescimento, né? O crescimento do poder, a expansão da consciência, né? São vários motivos. Então, é esse primeiro propósito. Primeiramente, trabalhar em cima de você. Trabalhar de maneira interna, para que você tenha essa expansão. Você vai trazer essa energia, esses atributos desse Deus ou dessa deusa para dentro de você, né? Então, primeiramente é o estudo, depois o objetivo, né? E a constância. O terceiro é a constância. Por quê? A devoção, você vai trazer esse Deus para o seu dia a dia. Então, você não vai acender uma vela esporadicamente, você não vai acender uma vela de vez em quando, né? Não que isso seja errado, mas aí é que está a diferença do culto para a devoção. A devoção, você vai devotar toda a sua vida para essa divindade. Então, como assim? Esse Deus vai ser dono da minha vida? Não. Vai ser um trabalho de troca, vai ser um trabalho em conjunto. Então, a sua vida, entendeu? O exemplo da sua vida, né, vai ser o trabalho desse Deus. Então, a maior devoção que você faz é a transformação da sua vida, dependendo do Deus, dependendo da deusa, né? E como é que eu começo, né? Eu estudo, eu tenho entendido já qual é o meu objetivo, eu já sei, né, quais são os meus propósitos para com aquele Deus e eu já sei que eu tenho que ter uma constância. E como eu começo, né? Muitas pessoas acham que para ser um devoto de uma divindade eu preciso de altares caríssimos, né, de muitos aparatos e não. Né? Como eu disse, tudo é energia e a maior devoção que uma divindade quer, primeiramente a sua constância, o seu comprometimento e a sua vida sendo doada para aquele Deus, no sentido de você ter o comprometimento. Então, o melhor começo é você se voltar de maneira simples, né? Pode ser até uma vela e um copo com água, né? Você começa a estudar e ali você faz uma pequena oração e ali você vai meditando e aí com o tempo essa relação vai se estreitando, né? Ela vai se fortalecendo, né? Começa assim, começa aos poucos. E aí com o passar do tempo, você vai ali montando o seu espaço sagrado, espaço esse que é muito importante, que é uma outra coisa também, né? Quando você se decide por ser devoto de uma divindade, precisa sim de um espaço sagrado, mesmo que seja simples. Pode ser numa gaveta, pode ser escondidinho, dependendo aí da sua situação, né? Da sua realidade. Pode ser um altar pomposo, com muitas coisas, mas isso não quer dizer que a relação será maior ou melhor.
Porque o que importa mesmo é a energia e a sua constância, o seu comprometimento, a sua vontade, né? E o seu amor por aquela divindade. Então começa-se assim, com um pequeno altar, com uma vela, com um copo com água, e aí você vai aos poucos ali incrementando, né? Uma estátua ali que representa aquela divindade, pode ser um desenho que você fez à mão, podem ser flores que você coloca constantemente, ou ervas, né, ou frutas, alguma coisa que você acha ali que tem a ver com aquela divindade, e assim você vai começando a montar o seu altarzinho, porque esse altar é a sua ponte, a sua ligação com aquela divindade, então é muito importante que tenha. Mesmo que seja bastante simples, né? Isso não tem problema. O que importa é a sua dedicação, né? Então, começa assim, né? E começa ali a fazer esses trabalhos, de se voltar, de estudar, né? E ali você vai tendo os insights, vai tendo os entendimentos, né? E aquela divindade, ela vai entrando na sua vida, né? Ela vai começando a trabalhar na sua vida e as sincronicidades vão acontecendo. E é um trabalho muito bonito, né? Porque além dele precisar de uma constância, mostra o seu amor e a sua devoção por aquela divindade. Então você abre as suas portas para aquela divindade, ela trabalhar na sua vida. E essa dedicação, ela é muito bonita, porque geralmente ela é muito bem respondida, né? Só que existe um porém, né? Nem todos são flores, né? Porque uma divindade, geralmente ela vai te causar um desconforto, né? Porque se ela vai fazer um trabalho junto com você, nem sempre vai ser bonito, nem sempre vai ser confortável. Então existe um certo desconforto que é benéfico, por quê? Porque ela vai te tirar ali, né, dependendo da divindade, da tua zona de conforto, dependendo do Deus que você escolhe trabalhar, dependendo dos atributos, se é algo emocional, se é algo na parte material, se é na parte psíquica, né? Dependendo, né, dos atributos desse Deus, dessa deusa, o que você quer trabalhar, o que você mais precisa. E muitas vezes você começa a fazer uma devoção por uma divindade, por um motivo, e depois, durante o processo, você acaba descobrindo outras coisas que precisam ser trabalhadas e você nem tinha noção, né? Porque é um trabalho grandioso. Então, ter essa entrega, ter essa confiança e essa segurança e ter essa constância. Então, ser firme nas ofertas, entender que aquela devoção é diária, então é um trabalho diário, né? De fazer oferendas, de se voltar, de fazer uma meditação. E quando eu digo isso, você não precisa ficar preso ao seu altar, não precisa ser uma coisa automática, né? Ou muito sistemática, certo? Mas você faz pequenos acordos, né? Então você todo dia ao se acordar, por exemplo, você se volta para aquela divindade, faz uma oração, você tira ali 5 minutinhos para fazer uma meditação, você oferece um copo de água fresca, você oferece flores, você oferece uma fruta, né? Você acende uma vela ou um incenso, mas desde que tenha constância, porque ali essa relação vai ficando cada vez mais estreita e esse trabalho vai aumentando cada vez mais, né? Só que daí até chegar a um sacerdócio é muito trabalho, né? Por isso que precisa dessa constância, dessa responsabilidade. Por quê? Imagina você começar a cultuar uma divindade como Hecate, por exemplo, né? Que é bastante conhecida, bastante popular, né? Hecate, Lilith, Afrodite, Vênus, Lilith, enfim, nessas divindades que as pessoas falam mais, Kali, né? Geralmente deusas negras, deusas densas, né? Deusas aí que trabalham muito aí o nosso interno, as nossas sombras, né? São deusas desconfortáveis porque elas tiram a gente da nossa zona de conforto para a gente trabalhar aí as nossas sombras. Mesmo a Afrodite, ela tem esse lado, né? De mexer com o nosso emocional, né? E o nosso emocional, a gente sabe que é bem complicado de trabalhar, não é algo fácil, né? Então vai gerar um desconforto. Então, por exemplo, você tá ali, você decidiu fazer essa devoção, dedicar a sua vida a se dedicar a uma divindade. Olha como isso é grandioso. E por que é tão importante? Imagina você cultuar uma deusa como Hecate, né, que eu peguei como exemplo. Imagine quanto tempo que essa deusa é cultuada. Imagine quantas milhares e milhares de pessoas já cultuaram essa divindade desde a antiguidade. Imagine toda a egrégora de Hecate, todas as ofertas que foram deitadas para ela, todo o sangue que já foi oferecido, toda a energia. Então, se formou-se uma egrégora gigantesca. Então, aquela força ali que você está se voltando é uma energia cósmica muito poderosa e muito intensa.
Então imagina você, por pura vaidade ou por ego, querer começar a trabalhar. Não estou querendo colocar medo, estou falando na questão da responsabilidade, tá? Então imagina você começar a trabalhar com uma energia tão grandiosa e você tratar disso de maneira leviana, né? Então é meio complicado. Então por isso que tem que ter responsabilidade, tem que ter constância e comprometimento. Então as promessas feitas diante do altar têm que ser cumpridas, né? Então é aquilo, se você não sabe se vai conseguir cumprir, então não prometa. Então se você se compromete com uma divindade, é porque você sabe que tem condições de cumprir, né? Por devoção, nunca por medo ou por obrigação. Ah, então se de repente eu quiser não cultuar mais aquela divindade, então eu vou ser castigada, eu vou morrer, eu vou sofrer castigos terríveis. Não, não é por aí. Quando de repente, enfim, por algum motivo da vida, você se afasta um pouco do culto, a entidade vai entender, né? Ela vai entender se você, por exemplo, se você se comprometeu a botar ali uma oferta toda semana e por algum motivo você não consegue, você ainda pode se voltar para aquela entidade e explicar, e mesmo assim você doar ali a sua energia. Mas se por algum motivo, seja ele qual for, você decidir que não quer mais ter aquela devoção, você encerra ciclos, né? Isso é um respeito, né? Você recolhe a sua energia, você se despede, né? Você faz ali as suas explicações, você faz um rito de encerramento e ali você encerra ali aquela sua devoção. Isso chama-se respeito. Eu falo isso por quê? Porque são coisas que a gente vê no dia a dia, de pessoas que começam a cultuar a divindade, agora eu cansei, agora eu vou cultuar outra, e simplesmente para, se desfaz de tudo e parte para outra, né? Essa pessoa sofreu castigo? Nem sempre, mas dependendo do Deus pode dar ruim, né? Não que aquele Deus vai destruir a sua vida, mas primeiramente vai ocorrer o afastamento, né? E ali algumas coisas podem começar a desandar energeticamente por conta desse afastamento, né? Porque antes você tinha uma devoção e aí você se afastou, você não teve respeito, então, querendo ou não, uma ou outra consequência vai ter. Né? E eu não estou falando isso para causar medo, mas é para evitar certos contratempos, né, desnecessários, né? E a questão é ter responsabilidade por esse culto, que não é leviano. Uma outra confusão também que as pessoas fazem é achar que fazer uma devoção para uma divindade, você vai ficar rico do dia para a noite, você vai ter saúde eterna, você vai ter beleza, muita prosperidade, muito dinheiro, muito amor, né? Como se aquela divindade ali fosse um cachorrinho, né? Como se ela tivesse a obrigação, porque você está sendo devota, de dar tudo que você deseja. Esse é um erro comum, por ego e por vaidade, que eu já vi muitas pessoas cometendo, e por isso também deixam de cultuar, né? De repente cansa, né? Acho que não vou mais cultuar essa divindade porque não estou ganhando nada. Essa pessoa não entendeu nada do que é bruxaria, do que é autoconhecimento, do que é a magia, do que é o trabalho interno que a gente faz, né? Imagina você ter essa relação estreita com uma divindade que vai começar a trabalhar em você, vai te fortalecer, vai te dar engrandecimento, vai te dar possibilidades, sim, de você ter dinheiro, de você ter amor, de você ter beleza, mas você precisa fazer um trabalho. É todo um processo, não vai cair nada do céu, não vai ser do dia para a noite, não é assim, né? É processo, é trabalho, é dedicação e é comprometimento. Isso é devoção. E a consequência da devoção é o sacerdócio. É quando essa relação fica tão estreita, tão forte, tão poderosa, né, que você tem essa energia internalizada daquela divindade e aí você passa a falar em nome dessa divindade. Você é a voz dessa divindade na Terra. E isso demora bastante tempo, né? Não vou dizer aqui um tempo, né, estabelecer, porque cada um tem a sua realidade. Tem pessoas que têm um crescimento rápido, né? Tem pessoas que demoram um pouco mais. Cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. Mas mesmo aquelas pessoas que já são mais adiantadas, elas vão passar por processos, né? Tem um tempo, né? Até porque você ser a voz de um deus ou de uma deusa na Terra é de uma responsabilidade enorme, né? Você fazer trabalhos, você fazer magias em nome daquela divindade, né? E você transformar a vida das pessoas, trazer ali um trabalho de autoconhecimento, né? Tem divindades que eu cultuo já há uns 20 anos na minha vida e eu cultuo, né? Constantemente. Mas eu não tenho devoção, então eu não posso dizer que eu sou sacerdotisa, porque seria uma coisa leviana minha. E o que é o culto, né?
O culto é diferente da devoção, que é algo diário, algo mais estreito, né? É uma entrega muito grande, né? Muito absurda. Né? Você vai se confundir com aquela divindade, você vai se permitir que essa divindade entre totalmente na sua vida. Né? É uma entrega muito grande. O culto seria o trabalho, um trabalho mágico bem feito. Né? Por exemplo, se você, por exemplo, quer proteção, eu posso me voltar aqui para Anubis, por exemplo, ou para algum, enfim. E ali eu faço um trabalho, eu faço o meu culto, eu faço as minhas oferendas, eu presto a minha reverência com todo amor, com todo carinho, e depois eu agradeço e encerro, né? E geralmente sou bem respondida, né? Por quê? Porque eu tenho culto para aquela divindade. Então eu não tenho um culto diário, eu não tenho uma devoção, mas eu tenho uma certa constância porque eu faço trabalhos de vez em quando com aquela divindade. Então já tenho uma afinidade. É diferente da devoção. É quando eu quero fazer um trabalho como para amor, para beleza, me volto para uma divindade do amor e da beleza, né? Ou quando eu quero justiça em algum caso, alguma coisa, alguma situação da minha vida, me volto para um Deus da justiça e ali faço as minhas oferendas, as minhas reverências, né? E ali faço um trabalho mágico bem executado, agradeço e dissipo aquela energia, mas quando eu chamar novamente essa energia, ela vai estar ali. Por quê? Porque eu já criei uma relação, que é um culto, né? E quais são os deuses que a gente cultua? Aí os motivos são variados, né? Vai depender da sua afinidade, da sua ancestralidade, né? Do quanto você entende aquele Deus, né? Lembrando que o culto, ele também precisa de muita responsabilidade, né? Não é porque é um culto que não precisa desse estudo intenso, dessa dedicação, dessa responsabilidade. Para fazer um culto a uma divindade, eu também preciso estudar profundamente, preciso conhecer, preciso ter esse trabalho interno também, né, estreitar esses laços, né, porque é uma amizade, né, só que não é uma coisa constante, não é uma devoção que geralmente é diária, né, são esporádicos, uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por mês, ou quando tem alguma data comemorativa especial, por exemplo, o dia daquele Deus, né, uma estação do ano que celebra aquela divindade, eu faço as minhas reverências. Então, é um pouco diferente da devoção, né? Existe essa diferença. E é isso, né? Então, esse culto aos deuses, lembrando que eu não estou querendo colocar regras, né? Cada um faz da maneira que bem entender, né? Não estou querendo colocar diretrizes, mas são coisas que a gente tem que prestar atenção para a gente não acabar entrando no auto-engano, né? Para a gente não ter atitudes irresponsáveis que a gente pode sofrer algumas consequências, né? Até porque a bruxaria é esse culto, né? De diversas energias, diversas forças, diversos deuses. E é muito bonito, né? Porque a gente aprende com Deus, aprende com uma Deus, aprende com entidade, aprende com elemental, né? Então a gente se abre para todas essas forças, essas energias. A gente não se reprime, a gente não renega nada, não torce o nariz para nenhuma dessas forças, né? Porque a gente sabe que a gente pode aprender com cada uma delas, né? Mas é importante entender essas diferenças, né? De culto, de devoção, entender a responsabilidade desses trabalhos, né? Para que a gente aí tenha sucesso aí na nossa vida mágica. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, peço que comente, que curta e que compartilhe, né? Para que eu continue fazendo mais conteúdos aqui sobre bruxaria, sobre ocultismo.